Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. O respeito voltou. Chateado, fico boladão, não soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como. Querendo demais, anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações cruzmaltinas a todos vocês que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, sejam todos bem-vindos. Eu sou Álvaro Silva, você está ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos e minhas amigas, rapidinho aqui um tete a tete, não se inscreveu ainda? Não? Então corre lá, dá essa força aqui pro seu amigo, se inscreva para fortalecer o nosso canal. Também deixe aí o seu like, o seu gostei e compartilhe o link do nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com sua família, para ajudar também o nosso crescimento. Dito isso, olha só, vou avisar vocês aí, acompanhe o nosso vídeo até o final. Não é por conta de tempo de visualização, não é por visualização que eu estou pedindo isso, não. Eu estou pedindo isso única e exclusivamente para você aí ligado aqui no nosso canal, torcedor e torcedora do Vasco, fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no nosso cruzmaltino. Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, o mercado da bola agora se agitou de vez, agora é real, é a vera, né? Como diria, o pau tá torando, o bicho tá pegando, né? Vamos falar aí do Rossi, vamos falar de Eric Marcos, Praxedes pode estar de malas prontas, Brian Rodrigues, mais um capítulo dessa situação envolvendo o atacante uruguaio, o atacante David, vamos falar sobre o basquete do Vasco, sobre a Copa do Brasil, sobre aí o Yuri César, sobre Gonzalo Plata, sobre o clássico de amanhã contra o Fluminense. Então tem muito assunto importante, tá? Muita coisa séria, sobretudo em relação à janela de transferências, quem fica, quem pode sair, quem pode chegar. Então, dito isso, meus queridos e minhas queridas vascaínos espalhados de norte a sul, vamos dar início aqui ao nosso Expresso News, logo se tratando, falando, abordando aí o atacante, né, o Búfalo Rossi. É o seguinte, gente, olha a manchete: Rossi teria recebido propostas de Sport, Chapecoense e Goiás, além, é claro, né, gente, dele ter conversas também com o Paysandu. Mas olha o final aí da manchete: mas não quer deixar o Vasco. Então, o Rossi aí tem pelo menos 3 ou 4 opções de clubes para ele escolher para estar vestindo a camisa, mas não quer deixar o Vasco, né? Então a gente tem conhecimento que ele estava conversando com a diretoria do Paysandu, do Papão lá de Belém do Pará, né? Parece que até agora nada. Aí, além do Paysandu, o Goiás, a Chapecoense e o Sport Recife demonstraram interesse no atleta, mas ele quer ficar no Vasco. Então, olha só, o Rossi. Alô, Rossi! Ô, meu querido! Torcedor do Vasco. Como a gente costuma cantar, como nós costumamos cantar na arquibancada de São Januário. Ei, Rossi, vamos jogar!
Ei, Rossi, vamos jogar. Ei, Rossi, vamos jogar. É isso. Sabe, gente, é isso. Ah, o atleta quer permanecer. Ah, ele tem que ficar. Ah, ele quer ficar. Ah, ele é muito Vasco. Ah, tem um monte de proposta, mas quer continuar no clube. Mas peraí, então joga. Então joga bola. Sabe? Então joga bola. Joga bola, Rossi. Não tem outra receita, não tem outra parada. Quando você entrar em campo, Rossi, tem que imaginar que a bola é um prato de comida, que você tá faminto e que é a sua última chance na vida. Você tem que arrebentar, filho. Tem que destruir, tem que chamar pro 1 contra 1, tem que dar o tapa na frente, tem que chutar de fora da área, tem que arriscar mais, driblar mais, ajudar a marcar mais, apoiar mais no ataque. Cadê os cruzamentos, Rossi? Que no ano passado você era bom em cruzamentos, deu várias assistências pro Verratti, batendo escanteio, colocando bola na área. Deixou o Marcelo aí procurando a bola até agora, naquele clássico lá no Engenhão do ano passado, que nós vencemos por 4-2. Você rabiscou, levou para a linha de fundo e colocou na cabeça do Prachetes. Cadê aquele Rossi de lá, meu querido? Então assim, torcedor e torcedora, o Rossi quer ficar. Ele é Vasco. Todo mundo sabe disso. Agora, ele tem que jogar para isso, sabe? É como se eu e você tivéssemos um emprego, um trabalho, que a gente ganha um valor legal e a gente quer ficar, a gente gosta do trabalho, só que a gente só chega atrasado, a gente não faz o que tem que fazer, e aí o patrão tá vendo que tem um funcionário aí que tá louco para entrar na vaga e para ganhar menos, hein? E aí você recebe 2, 3 propostas e fala, eu quero ficar aqui. O patrão vai falar assim, filho, você quer ficar? Então trabalha, que senão eu vou ter que te mandar embora e vai ficar sem nada. Sabe, meio que por aí. Então assim, o Rossi tem que começar a jogar. Se ele quer ficar no Vasco, então ele tem que jogar. Porque querer, eu também queria, quando era moleque, jogar no Vasco. A maior parte dos meus amigos que eu conheço que jogam bola também queriam jogar nos seus times de coração. Agora, se tem condições de virar profissional e jogar no clube, é outra história. Praticamente ninguém chega lá. Aí o cara chega e não joga, aí fica difícil, né, gente? Sinceramente, fica difícil. Agora, se tratando aí de Eric Marcos, tá, gente? Isso mesmo, olha só. O Eric Marcos teria aí propostas no plural de clubes do leste europeu. De onde, Álvaro Silva? Ucrânia, Rússia, Polônia, sabe? Clubes assim, Áustria, clubes de menor expressão, né? Mas, porém, todavia, entretanto, que pagam muito bem no mercado da bola. O Eric Marcos teria despertado interesses aí de clubes do leste europeu, assim como o Marlon Gomes foi jogar no Shakhtar, como o Ignaldo também foi jogar no Shakhtar, como outros atletas do nosso Vasco vem saindo para atuar em clubes do leste europeu. E é o seguinte, o Vasco tá avaliando as propostas, né? Tá analisando ali documento por documento, qual que vale a pena, qual que não vale, um valor melhor, tempo de contrato, né? Forma de pagamento, euro, dólar, né? Valores envolvidos. O Vasco está analisando, então existe, é real a possibilidade de que Eric Marcos possa deixar o Vasco nessa janela de transferências. Aí eu tô vendo alguns torcedores, vocês viram no início do vídeo, Gabriel Peck fez mais um gol na MLS. Tô vendo alguns torcedores assim, aí manda o Eric Marcos embora, aí daqui a pouco ele começa a jogar bem, começam a pedir para trazer ele de volta, essa torcida do Vasco não sabe torcer, e isso, e aquilo. Gente, sinceramente, na minha opinião, eu respeito o vascaíno que pensa desse jeito, nada contra, respeito, entendo, troco ideia, beleza. Agora, eu não concordo. Não concordo, sabe por quê? Nem todo mundo é um Gabriel Peck, nem todo mundo é um Felipe Coutinho, sabe? É meio por aí, é cada um, gente. Cada ser humano é um ser humano. A minha professora Olinda de português, ela já havia me ensinado, né? Quando eu era moleque eu falava, cada um com seu cada um, professora. Ela falava, não, Álvaro, é cada um com seu cada qual. Então, no bom português que a minha querida professora me ensinou ainda no colegial, cada um com seu cada qual, gente. Sabe? É cada um com seu cada qual. Não dá pra comparar. Com todo respeito, olha a diferença do Eric Marcos pro Gabriel Peck, gente. O Marcos tá aqui e o Peck tá aqui, galera. Qual é? Olha as últimas temporadas que o Peck fez no Vasco aí, pegando rabo de foguete, Série B, Série A, Carioca, Maraca lotado, São Januário lotado, é jogo fora, jogo dentro. E o moleque rabiscando, metendo gol do mesmo jeito que ele tá fazendo na MLS, ele fazia aqui no Vasco. A diferença é que lá o time que ele joga tem menos qualidade ainda, então os caras acabam jogando mais pra ele. Aqui não, aqui ele era mais um numa engrenagem para fazer o Vasco funcionar, para a bola chegar pro Payet e pro Verratti. Então não dá para comparar a bolinha, com todo respeito ao Eric Marcos, a bolinha do Eric Marcos aqui no Vasco nesses últimos 2 anos com a bola que o Peck jogou, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada. E outra coisa, viu? Outra coisa, o Ignaldo, por exemplo, jogou muito menos
E o Vasco arrumou um dinheiro nele. Então pode ser sim que o Eric Marcos, que tá jogando mais bola, não tá jogando não, jogou um pouco mais na minha visão do que o próprio Aguinaldo. Então o Vasco pode arrumar uma grana no Eric Marcos, tá, gente? Pode arrumar sim, e eu não vou ficar aqui de viúva se ele for embora não, porque ele não tá jogando bola. Então é melhor ele ir, seguir o caminho dele, e se ele evoluir no futuro, quiser voltar, beleza, se não quiser, vida que segue. Agora o que não dá é pra ficar a vida inteira apostando, né, numa situação que a gente vê que não vai sair disso, não vai sair. Por quê? Já entraram vários técnicos no comando do Vasco, o Eric Marcos já teve chance com todos eles, e com nenhum treinador ele se mostrou eficiente. Seja no esquema com 3 atacantes, seja com 2 atacantes, seja jogando de falso 9, seja pela direita, seja pela esquerda, seja começando entre os titulares, ou seja entrando na segunda etapa. Então, com todo respeito ao garoto, nada contra ele, se eu encontrar com ele, eu vou querer tirar foto, vou pedir um autógrafo, porque joga no meu Vasco, defende as cores do nosso clube, mas eu particularmente não concordo com a permanência dele. Eu acho que ele deveria seguir o caminho dele, procurar um outro clube para ser feliz, tentar reencontrar seu futebol e automaticamente, né, gente, automaticamente o Vasco aí também conseguir, né, automaticamente o Vasco conseguir ir ao mercado com a saída desses atletas que não vem rendendo. Ainda falando de saídas, o Expresso News hoje está pegando fogo, muita coisa importante. Olha aí, Atlético Paranaense, hein? É isso aí, clima quente em São Januário, hein? Atlético Paranaense encaminha a contratação de quem? De quem? Ele mesmo, acertaram, Bruno Praxedes. E se você falou outro nome, errou! Como diria o Faustão. Brincadeiras à parte, Bruno Praxedes está muito perto de ser anunciado como novo atleta do Furacão, do Atlético Paranaense. Lembrando, ele não é do Vasco, ele está emprestado, ele pertence ao Bragantino, tá bom? A primeira situação que a gente tomou conhecimento é que o Furacão, que é o Praxedes, em definitivo, ofereceu 2,5 milhões para ter o atleta. Se isso vai rolar ou não, não sabemos. Se, por exemplo, se o Bragantino vai rescindir um empréstimo dele com o Vasco libera ele e ele vai por empréstimo de novo para lá, também não sabemos. Fato é, Atlético Paranaense encaminhou a contratação de Bruno Praxedes. Boa sorte pro Praxedes, vai lá, valeu, é nóis, fé em Deus e vamos aí por dias melhores, né? Atrás de outros atletas para vestirem a camisa do nosso Vascão. Falando em dias melhores, camisa do Vasco e novos atletas, sabe quem continua na mira, no alvo do nosso Vascão, no radar, né? Sabe quem? Não sabem? Esse camarada que vocês acompanham na tela, Brian Rodrigues. Vasco busca a contratação de Brian Rodrigues, mas esbarra no valor de 3,5 milhões de dólares, tá, gente? Essa informação, ou talvez, quiçá, desinformação, ela foi divulgada, ou quem sabe replicada, através do canal Atenção Vascaínos lá no Alô Turma. Isso mesmo, gente, brincadeiras à parte. A reportagem é lá do Flávio Dias, do Alô Turma. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse senhor, além dele não ter o que falar, ficar repercutindo coisa que todo mundo já sabe, olha o caô furado que ele mete. Não, porque o Vasco esbarra nos valores, 3,5 milhões de dólares. Pra começar. Alô Flávio Dias. Alô Turma. Ô meu querido, o meu compadre, é o seguinte. Se você der um Google e entrar no Transfer Market, ele está avaliado para começo de conversa lá no Transfer Market por 4 milhões de euros. Além de o senhor estar falando que é dólar, o senhor está falando que é 3,5 milhões. No Transfer Market é 4 milhões de euros. Tá? Quer que eu traduza para o real para ficar mais fácil para o senhor? Então tá bom. 24 milhões de reais é o valor de Brian Rodrigues no Transfer Market. No Transfer Market, tá? Como assim, Álvaro Silva? É um site que avalia os atletas, que entra em contato com os empresários, com os clubes, para colocar a ficha técnica completa. Aí dentro dos números dos atletas, do desempenho das últimas temporadas e tudo, dos valores envolvidos nas transações, o Transfer Market coloca um valor ali de estimativa. É claro que não é exato. Agora, normalmente bate. Eu acompanho aqui, 95% das transações de futebol sempre batem com os números do Transfer Market. Aí vamos lá, o América do México, aí foi divulgado na tarde dessa sexta-feira que o América do México não quer negociar o Brian Rodrigues, não quer aí vender o atleta, não quer se desfazer do jogador.
E por outro lado, nós tomamos conhecimento que há alguns dias o América do México teria pedido 20 milhões de dólares para vender pela multa rescisória. Tá? Então o valor de mercado pelo Transfer Market é 24 milhões de reais, 4 milhões de euros. O que o América do México está pedindo na multa rescisória, segundo foi divulgado na mídia, tá? Seriam aí 20 milhões de dólares, algo em torno de 110 milhões de reais na cotação atual do dólar, hoje, nessa sexta-feira. Então, continua sendo uma negociação complexa, muito difícil, valores altos envolvidos, o clube não quer liberar o atleta assim fácil. Tá? Mas o Vasco tenta um contrato de empréstimo até o final do ano ou até o meio do ano que vem, com uma obrigação de compra, com um gatilho, com uma cláusula obrigando o Vasco a efetuar a compra do percentual econômico do atleta. Então vamos aguardar, o Vasco volta a fazer nova investida em Brian Rodrigues, todo o desfecho dessa situação vamos trazer para vocês no decorrer das próximas horas, próximos dias. Falando em desfecho, situação, horas e dias, sabe quem pode estar com os dias contados no Vasco, ou para renovar, ou para ir embora? Não sabem. Eu vou cantar uma música que eu de vez em quando eu brinco com ela aqui quando ele faz gol, né? O trem tá solto, bota o homem pra correr, zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Quem dera todo jogo a gente cantasse essa música, nós cantássemos essa música, né? É uma pena que a gente quase não canta essa música, né? Porque o David chegou no Vasco, a torcida toda caiu de pau em cima dele pelo valor envolvido, demorou a começar a apresentar, começou a apresentar algo em campo e já sumiu de novo, já não tá jogando aquela bola. Fato é que o contrato que o Vasco tem com o David e com o Internacional, o David pertence ao Internacional, é um contrato de empréstimo até o fim desse ano, de empréstimo. Porém, todavia, entretanto, se o David entrar em campo 60% dos jogos do Vasco, o Vasco tem a obrigação de comprar o atleta por quase 25 milhões de reais, tá, gente? Isso mesmo, quase 25 milhões de reais. Álvaro Silva, como é que a gente vai saber aí quando ele bateu essa meta? Galera, olha só, no Campeonato Carioca, o Vasco, nosso time, jogou 13 jogos. Tá? Da primeira rodada até ali os 2 jogos das semifinais. Foram 13 jogos no Carioca. Na Copa do Brasil, até agora, o Vasco jogou 7 jogos. Um jogo contra o Marcílio Dias, 2 contra o Água Santa, 2 contra o Fortaleza e 2 contra o Atlético Goianiense. E vai ter mais 2 agora nas quartas de finais. Mas aí, até agora foram 7 na Copa do Brasil. Então 7 da Copa do Brasil com 3 do Carioca, o Vasco jogou 20 jogos. No Campeonato Brasileiro, vamos entrar na 22ª rodada, só que o Vasco tem um jogo a menos. Então o Vasco até agora, que eu estou gravando sexta-feira, tem 20 jogos. A partir de amanhã, desse sábado, o Vasco vai ter 21. Então vamos lá. O Vasco já jogou 40 jogos na temporada, jogos oficiais. Foram 40 jogos, tá? 20 pelo Brasileiro, 13 pelo Carioca e 7 pela Copa do Brasil. Olha só. Na temporada, o Vasco vai chegar a um total de 60 jogos. 60 jogos. Isso sem contar com a Copa do Brasil se o Vasco avançar. Tá bom? Se o Vasco avançar, de acordo com o Vasco for avançando, vai aumentando o número de jogos. Se passar para semifinais, 62 jogos. Se passar para a final, 64 jogos. Então, o Vasco vai jogar 60 jogos na temporada, podendo chegar até 64 jogos. Correto? Ok? Entenderam? Vamos lá. O David, no Campeonato Carioca, entrou em campo em 11 dos 13 jogos do Vasco. O David, na Copa do Brasil, entrou em campo em 5 dos 7 jogos do Vasco. E ele, no Campeonato Brasileiro, entrou em campo em 17 dos 20 jogos. Então observem que o David joga uma média de 70%, 80% dos jogos. Nas 3 competições que o Vasco disputou esse ano, o David entrou e entra em campo. Com isso, o David já somou 33 jogos. 33 jogos. Galera, olha só. Em cima daquele número de 60 jogos, para o David bater essa meta, são 36 jogos. Então, se ele entrar em campo contra o Fluminense nesse sábado, vai para 34 jogos. Então, estamos perto de vermos aí a meta do atacante David, de lado de campo, ser cumprida. E se isso acontecer, o Vasco vai ter que exercer a obrigação de compra de quase 25 milhões de reais
pelo atacante, hein? Valores altíssimos envolvidos. Eu até gosto dele como pessoa física, nada contra ele, tá? Acho que é um jogador aguerrido, corre bastante, se arrisca, pelo menos ele erra, mas ele erra tentando, né? Ajuda a marcar. O problema é o nível de assertividade dele. Tem jogo que ele acerta bastante, tem jogo que ele quase não acerta, erra quase tudo. Então é isso que deixa a torcida ao mesmo tempo feliz com ele num dia, deixa a torcida indignada com ele no dia seguinte, no outro dia, ou depois de uma semana. Então eu acho que o problema não é o David estar no Vasco, o problema é os valores envolvidos para ele estar no Vasco. Essa só que é aí, gente, na minha opinião, é a minha ressalva, tá? Só isso, essa que é a minha ressalva. Gente, dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui de dois jogadores ventilados aqui no Vasco. Eu trouxe a notícia para vocês, eu não, né? Todos os canais de Vasco trouxeram essa informação para vocês na noite dessa última quinta-feira, que são eles, Gonzalo Plata e o Yuri César. Então, como prometido, eu falei para vocês ontem, acompanhe os lances na tela de Gonzalo Plata, enquanto nós vamos aqui falando, né, esmiuçando, né, meus queridos, a ficha técnica do jogador. O Vasco teria feito uma sondagem por esse atleta, tá, gente? Ele que é equatoriano, tem 23 anos, 1,78 m de estatura, joga como ponta direita, como ponta esquerda, o seu melhor pé é o pé esquerdo, tá, gente? Ele tem contrato com Al Saad desde julho de 2023 e o vínculo dele com o clube do Catar vai até o dia 30/6 de 2028. Então tem mais 4 anos de contrato com Al Saad. O Gonzalo Plata, né, o atacante de lado de campo equatoriano, ele que está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 6 milhões de euros. Jogando no Google aí na cotação atual, né, do euro em reais, dá algo em torno de 37 milhões de reais. Seria o valor aí estimado pelo Transfer Market para contratar Gonzalo Plata. Meus amigos, olha só. Um raio-x da carreira do jogador, hein? Em 2018 ele passou pela base, pelo sub-20 do Independiente del Valle. Em 2019 foi para Portugal para jogar no Sporting, né, no sub-23. Em 2021 voltou para jogar, em 2021 ele foi para Espanha para vestir a camisa do Real Valladolid, onde passou uma temporada. Em 2022 voltou para Portugal para voltar a atuar com a camisa do Sporting. Ainda na temporada 22, na Europa, ele foi jogar na Espanha com a camisa do Valladolid novamente. E aí, em 2023, pintou no Al Saad, clube ao qual, como eu já mencionei, ele tem contrato até junho, né? Vamos colocar aí até julho, vai arredondando, até julho de 2028. Isso mesmo, então são mais 4 anos de contrato aí do atacante equatoriano. No Independiente del Valle foram 13 jogos, 1 gol e 1 assistência apenas. No Sporting, em Portugal, foram 38 jogos, 4 gols e 4 assistências. No Real Valladolid, 67 partidas, 7 gols e 12 assistências. E atualmente no Al Saad, na temporada de 2024, são 4 jogos e 1 gol, tá, gente? Esses são os números dele nessa temporada de 2024, tá, gente? Então esses aí são os números, o panorama, né? Vocês acompanham na tela aí os lances também do atacante Gonzalo Plata aí de 23 anos. E aí, torcedor, o que vocês acham? Tá, eu quero saber o que vocês acham. O que eu acho, galera, é o seguinte. Pelo que eu tô percebendo nos números de Gonzalo Plata, parece que ele joga bem em time de menor expressão. E quando chega num clube maior, parece que ele não corresponde às expectativas. Essa é a impressão que eu tive, não olhando na cara dele, não olhando para a foto dele na rede social, não. Essa é a impressão que eu tive analisando os números dele. A gente observa que em clube menor ele tem números expressivos, em clube maior ele tem números menores, tá? Então
Então não sei se seria de tão bom assim para pintar aqui no Vasco, até porque é um jogador sul-americano aqui, equatoriano, né? Acredito eu que se fosse tão assim diferenciado, né, poderia ter passado por algum clube de maior expressão aqui na América do Sul. Isso é um lado da moeda. Agora, o outro lado da moeda é que ele pode ser um novo Paulinho Paulo aí, como eu sempre venho falando, que a gente não sabe, não acompanha, não conhece. O cara pode pintar aqui no Vasco e pode realmente entregar bastante. Vamos ter que aguardar, mas eu no primeiro momento a impressão que eu fiquei de Gonzalo Plata foi essa. Agora eu quero falar com vocês de outro atacante. Gonzalo Plata foi sondado pelo Vasco. Agora, o Vasco está monitorando Yuri César. Isso mesmo, gente. Vocês já acompanham os lances do atleta na sua tela. Yuri César César foi bom, hein? Yuri César é um atleta brasileiro e também com naturalidade nos Emirados Árabes Unidos. Então ele é um atleta brasileiro e árabe, tá? Ele tem 24 anos, 1,72 m de estatura, joga como ponta esquerda ou ponta direita. O seu melhor pé é o pé esquerdo, tá? Ele tem contrato com o Al-Shabaab, ele está no Al-Shabaab desde fevereiro de 2021 e tem contrato com o clube até o dia 30 de junho de 26, então mais 2 anos de contrato com o Al-Shabaab. Está avaliado pelo Transfer Market por 800 mil euros, na cotação do real hoje, 4.960.000 reais, arredondando. Quase 5 milhões de reais é o valor de mercado de Yuri César. Álvaro Silva, e onde ele jogou? Galera, Yuri César fez aí o finalzinho da base dele no Flamengo, jogou no Sub-20 do Flamengo, nosso maior rival. Em 2020 vestiu a camisa do Fortaleza como atleta profissional. Em 2021 voltou a jogar no Flamengo, já no profissional. E em 21 também foi transferido para o Al-Shabaab, clube ao qual ele se encontra até os dias de hoje. Como eu já falei, tem contrato até junho de 2026. Álvaro Silva, e o desempenho desse atleta? Então, meus amigos, no Flamengo, no Sub-20, foram 2 jogos e 2 gols no Sub-20. Aí ele deu aquele up. No profissional, foram 4 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Com a camisa do Fortaleza já foram números melhores, ó. Já são 39 jogos, 5 gols e 4 assistências. Então, ou seja, para 39 jogos, 9 participações em gols, né? Já ficou mais ou menos legal os números dele aí no Fortaleza. Agora, aonde o número dele fica legal mesmo, fica aí um número interessante, não digo bom, mas interessante, é no Al-Shabaab. Foram 82 jogos, 16 gols e 15 assistências, né? São 31 participações em gols em 82 jogos. É claro, é um número grande de jogo, mas vamos colocar uma média de 2 jogos e meio, menos de 3 jogos para ele participar de um gol. Tá? Esses são os números aí de Yuri César. Então, assim, acompanhando por número, né? Eu, por exemplo, prefiro o Yuri César do que o Gonzalo Plata. Por quê? É brasileiro, o Gonzalo Plata iria entrar naquela lista de jogadores estrangeiros. Então o Yuri César ficaria livre para jogar a qualquer momento no nosso elenco. Outra coisa, conhece muito bem o Rio de Janeiro, já jogou, já morou aqui no Rio. Conhece o futebol brasileiro, jogou no Fortaleza, que é um time competitivo, né? E estava lá tá no Al-Shabaab, que é o time que o Felipe Coutinho estava até pouco tempo atrás, né? Já o Gonzalo Plata teve uma rodagenzinha, mas os números dele também não mostram muita coisa. Então, assim, esses 2 jogadores, os 2, para falar grande real, são apostas, são grandes pontos de interrogação. São jogadores que 2 clubes árabes apostaram neles e até agora não muito se viu. Quem mais apresentou algo foi o Yuri César, do mundo árabe. Já o Gonzalo Plata apresentou ali um pouco mais lá no Real Valladolid, no Campeonato Espanhol da 2ª divisão, ou 3ª, né? Não, 2ª divisão. Então, galera, é assim. Olhando com o copo meio cheio, o cara pode chegar e pode dar certo igual outros já chegaram no Vasco. Olhando pelo copo meio vazio, os números não dão credenciais. Eu, particularmente, buscaria outros nomes. Agora a gente esbarra num problema muito sério, que é a questão de dinheiro, né? É a questão financeira do nosso Vasco para ir ao mercado nessa janela, né? Por exemplo, a situação do Yuri César seria um jogador que poderia chegar no Vasco por empréstimo. Entenderam? A mesma situação também do Gonzalo Plata.
né? E o Vasco pagaria apenas o salário. Então tem tudo isso, né? Mas eu tenho fé, eu acredito, todo respeito a esses dois jogadores, eu acredito que dá para o Vasco buscar aí atleta, né, gente? Melhor, jogador melhor. Agora, gente, olha só, hein? Eu não sei se eu falei, eu até esqueci, mas eu vou falar de novo, não tem problema não. Do Maicon, tá? Surgiu informação nessa sexta-feira de que o Maicon vem ganhando moral dentro do Vasco, ganhando bastante moral, sobretudo por essa sequência aí dos últimos 8, 10 jogos. Ele ganhou moral com a comissão técnica do Vasco e com a diretoria. E pode ser que o Maicon tenha o seu contrato renovado. Isso mesmo, o contrato dele vai até dezembro desse ano. Pode ser que a diretoria do Vasco renove o contrato dele. Como seriam os moldes dessa possível renovação, nós não sabemos, mas existe a possibilidade. Dito isso, agora eu quero falar com vocês um pouco, meus queridos, sobre o nosso basquetebol, tá? Isso mesmo, que vocês já acompanham na tela aí. O Vasco anunciou a renovação dos contratos de dois ótimos jogadores do nosso elenco. O primeiro, o Rafael Paulic, e o segundo, o Eugênios, isso mesmo. Contrato renovado então com o Marquinhos, com o Rafael Paulic, com o Eugênios, né? Boa, muito bem, parabéns para a Estrela Bet, para o Pedrinho, para o nosso R10 Score Vasco da Gama, né? Essa foi uma cesta de 3 pontos, daquela no apagar das luzes, né? No último segundo, lá do meio da quadra. É isso aí, boa notícia, né, galera? Agora olha só, outra notícia legal, essa arte que vocês acompanham na tela, já estão definidos, né? As 8 equipes das quartas de finais, só os confrontos que ainda não. Essa arte é uma mera arte ilustrativa do site Goal, né? Ilustrando os 8 classificados, tá? Que são eles: Vasco da Gama, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Juventude, Corinthians e São Paulo. Meus amigos, o sorteio será realizado pela CBF nos próximos dias. A data do sorteio ainda está a ser definida. Fato é, como a própria arte sugere, né? Pode ser que dê clássicos aí, né? Vasco e Flamengo, né? Por exemplo, o duelo de Atléticos. Por exemplo, Bahia e Juventude e Corinthians e São Paulo, né? E aí, torcedor, qual time você gostaria de enfrentar nessa fase de quarta de finais da Copa do Brasil? Eu, na minha opinião, na moral mesmo, posso dar o papo pra vocês aqui, papo reto mesmo, sem conversa fiada. Eu já queria pegar logo de cara aí, ó, um Corinthians da vida, sabe? Logo de cara, um Corinthians, de repentemente até mesmo um Bahia. Tô com medo não, galera. São Paulo, sabe por quê? Não tem que ter medo. Quem quer ser campeão vai ter que pegar esses caras uma hora ou outra. Não tem essa. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E como não tem prêmio de terceiro lugar, prêmio de consolação, medalha de bronze, medalha... Então pra mim é o seguinte. Tem que passar de fase. Então quem vier tem que atropelar. Tem que ganhar. Nem que for 0-0 nos 2 jogos e ganhar nos pênaltis. Se for assim até a final e ser campeão, tá ótimo. O que importa é levantar a taça. Agora... eu vou falar para vocês, se o Vasco pega agora aí um Corinthians, um Juventude ou um São Paulo, seria bom para dar moral, para a gente crescer, para ir de peito estufado numa semifinal aí. Vocês entendem como funciona? Porque, por exemplo, se o Vasco pega, por exemplo, um Juventude da vida, todo respeito à Juventude, e passa de fase na Bacia das Almas capengando, aí para pegar numa semifinal um São Paulo, um Corinthians ou um Flamengo, o psicológico do time já não vai legal pro jogo. Agora, se o Vasco pega um grandão desse aí logo agora nas quartas e passa, aí depois o que vier é lucro. Os jogadores já estão cientes, já sabem qual é a fórmula aí da receita, como que tem que fazer para dar certo, para continuar dando certo. Então, galera, dito isso, quero falar com vocês agora aqui um pouco. Já falamos do basquete, falamos também da Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil. O nosso Vasco da Gama entra em campo nesse próximo sábado no estádio Engenhão contra a equipe do Fluminense. Quase 20 mil ingressos já foram vendidos, lembrando que apenas 10% dos ingressos serão para a torcida do Fluminense. Então vamos lá, torcida do Vasco, esgotem os ingressos aí para termos casa cheia.
E o elenco do nosso Cruz Maltino realizou os treinamentos nessa sexta-feira no palco da partida do próximo sábado. Isso mesmo, no Tapetinho, no Engenhão, né? Os nossos jogadores aí finalizando os preparativos para a partida desse sabadão aí, já reconhecendo o gramado do palco da partida, uma vez que o Vasco é o mandante do jogo. Isso dá o direito ao Vasco a fazer um treino antes, né, ali às vésperas da partida, no gramado ao qual será realizado esse clássico carioca. Dimitri Payet e Lucas Piton estão cotados para começarem a partida entre os titulares. Robert Rojas e João Vitor, né? Eles aí estão cotados também para serem relacionados para esse jogo. Quem apita a partida é o árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, Anderson Daronco. A transmissão dessa partida fica a cargo da Rede Globo e Premier. Galera, então é isso que eu tinha para trazer para você nessa sexta-feira de Expresso News. Muita notícia, muita atualização do nosso Vascão. No vídeo de logo mais na parte da noite, continuamos atualizando vocês de tudo aquilo que vai sair, que deve sair no decorrer das próximas horas do nosso Vascão. Valeu? E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!